Essa é a história de Janette Turgot. Ela teve uma experiência de quase morte em 2009. Resultado de insuficiência adrenal decorrente de 25 anos de doença autoimune. Quando se vive com doenças autoimunes há momentos bons e ruins e ela passava por altos e baixos, mas muitas vezes quando estava no seu pior estado ela deitava na cama e dizia ao seu marido que sentia ase como se houvesse forças do além tentando sugá-la para fora do seu corpo. Ela estava enfrentando ansiedade, depressão e fadiga crônica. Dores realmente difíceis de lidar. Tinha 6 filhos e administrava uma empresa de limpeza em tempo integral. Estava ocupada com atividades na igreja e acho que isso realmente sobrecarregou seu corpo físico e suas glândulas adrenais. Elas não conseguem lidar com tanto estresse desse tipo. Pensando em recuperar sua saúde e melhorar, vendeu sua empresa de limpeza. Colocou as crianças de volta na escola e começou a se concentrar apenas no autocuidado. Uma parte desse autocuidado era fazer exercícios, mas na época não percebeu que meu corpo não estava pronto para isso e acabou tendo uma falha adrenal. Ela estava fazendo exercícios com um grupo de mulheres da sua igreja e quase 10 ou 15 minutos depois de começarem começou a se sentir mal. Na verdade, não se sentia bem antes de chegar lá. Mas pensou que sem dor sem ganho. E que iria superar isso. E essa não foi uma boa escolha para ela porque seu corpo realmente começou a falhar, começou a se sentir tonta, fraca, trêmula e desmaiou. Enquanto estava caída no parque, o último pensamento que passou pela sua mente foi que iria morrer ali. Sabia que estava deixando seu corpo, eu podia se sentir literalmente sendo puxada para fora do seu corpo. Podia sentir seus membros ficando duros. Os braços começaram a se enrolar em direção ao corpo. As pernas ficaram rígidas. Não conseguia mover seu corpo. Então começou a perder sua visão e a capacidade de respirar. E isso foi aterrorizante. Por um breve momento entrou em pânico e sabia que não tinha controle sobre a situação. Sabia que tinha que se render à situação e foi o que fez. Quando saiu do corpo se movia em uma direção que estava longe de toda a cena. As mulheres estavam se reunindo para ver o que estava acontecendo. Disseram que ela estava sem vida. Que meus lábios ficaram azuis e que não conseguiam sentir seu pulso. Estavam tentando ressuscitá-la. Várias delas ligaram para a emergência. Algumas estavam chorando enquanto ela estava nesse espaço entre o pânico e a paz. E enquanto se afastava do corpo percebia que o sentimento era apenas de um amor e paz esmagadores. Era sem esforço, suave e fácil. E ela queria seguir mais em direção a esse sentimento e continuava como se seu livre-arbítrio estivesse guiando. Ela sabia que estava indo para algum lugar, mas não sabia para onde porque naquele ponto ela ainda não tinha nenhuma visão. Não conseguia ver nada, mas sabia que estava se movendo em uma direção e que seu livre-arbítrio a estava navegando. E então, enquanto continuava a navegar na direção da paz, começou a ganhar perspectiva. Começou a ver de cima a situação, olhando para as mulheres que estavam se desesperando. Algumas chorando, algumas ligando para a emergência. E podia ouvir as sirenes e a ambulância chegando para salvar o dia. Mas foi interessante para ela notar que enquanto testemunhava a situação de uma perspectiva externa como se estivesse pairando acima da situação, ela se lembrava de pensar por que estão agindo assim. Todos estavam tão estressados e desesperados. Algumas pessoas estavam chorando e entrando em pânico. Uma mulher estava lhe dando tapas na tentativa de reanimá-la. Tentando fazer com que ela respirasse novamente. Dizendo que ela precisava respirar. Eles estavam tentando fazer voltá-la. Se lembrava de pensar que estava em um lugar tão pacífico e não estava tendo a mesma experiência que eles estavam tendo. E se lembrava de pensar que era estranho para ela que estivessem tão assustados. Porque ela estava nesse lugar de amor e paz absolutos e sentia compaixão pela situação deles. Ela não deixou o corpo por muito tempo. Enquanto estive fora por pouco tempo, não foi para o céu e não falou com anjos naquele momento, mas sabia que pairava entre essa dimensão física mortal e o outro lado da vida. E enquanto pairava ali teve a oportunidade de escolher. Mas me foi recomendado que ela ficasse em seu corpo. Que voltasse para aquele corpo. Se lembrou de olhar para a cena e observar o que aquelas mulheres estavam fazendo. Tentando entender o que estava realmente acontecendo. E 3 coisas chamaram mais sua atenção. A primeira foi olhar para o corpo e lembrar de pensar que aquele corpo parecia apenas um saco inanimado de sujeira e água. Sem vida. Foi um sentimento estranho pensar em quão familiar o corpo parecia naquele momento, mas ao mesmo tempo separado dele. A perspectiva que teve naquele momento foi que costumava pensar que era aquele corpo quando ela se olhava no espelho ou interagia com pessoas. E teve experiências na sua vida. Ela pensava que aquele corpo era sua persona. Então naquele momento pensou que aquele era um corpo sem vida. Que ela estava lá e aquele corpo está ali. Sem fazer nada começou a questionar e fazer perguntas. Pensar consigo mesma se ela não era aquele corpo. Quem era ela?
O que é aquilo e por que ainda estava consciente? Por que não estava entrando em pânico para respirar? Por que não estava enlouquecendo? Por que estava neste estado de paz absoluta e amor? Isso a levou ao entendimento de que a morte não é real. A morte é uma porta pela qual passamos. É um corredor e nossas almas são eternas. Existem aspectos de todos que são identidades conscientes eternas. E esse foi um momento crucial para ela, que até hoje não esquece. Foi entender que há uma parte de você que é a mesma ontem, hoje e para sempre. Que está sempre consciente. Que sempre estará lá. Que nunca morrerá. Que nunca ficará sem tempo. Que nunca terá nada tirado dela. Porque essa parte de você é tudo que você pensa que está buscando neste mundo. Você é tudo isso. E então naquele momento de perspectiva elevada reconheceu que não há nada que possa ameaçar um ser imortal e eterno. Nada. E isso encerrou seu período de depressão e ansiedade. Naquele momento a terceira coisa que reconheceu e percebeu foi que sempre deveria dizer às pessoas que sentia. Quando entrou na unidade, se perguntou quem era. Se não era aquele corpo, entrando no sentimento de que era cada folha de grama. Era cada grão de areia no mar. Cada topo de montanha. Cada estrela nos céus. Era o recipiente do universo. E ao saber disso começou a reconhecer que podia se ver sendo refletida em toda a criação. E que a unidade é algo que cada um de nós como seres humanos temos acesso. E não sabia que tinha acesso a isso até se afastar do corpo. Então era grata por isso e essa experiência. Foi um catalisador para ela expandir sua consciência. Para entrar na unidade. Para perceber que era um com você e com Deus. Que era toda a criação. Para ela a lição não é realmente sobre a morte. Não é realmente sobre morrer. É sobre se abrir e expandir. E que Deus está convidando e encorajando todos nós a nos conhecermos melhor. E acho que esse é o propósito das experiências de quase morte. Ela nunca mais temerá o processo da morte. Porque foi tão fácil, tão suave. Tão gentil e tão compassivo. Pacífico e nada assustador. Costumava temer o processo da morte e agora nunca mais temerá. E quando a pessoa reconhece que é só com tudo em sua experiência, ela começa a tratar o mundo de uma maneira muito diferente. Começa a valorizar as coisas de uma maneira muito diferente. Essas são suas conclusões. Esse foi o aprendizado que obteve com isso. E foi realmente onde sua batalha de 25 anos contra a doença de Lyme e a doença autoimune terminou. Foi no reconhecimento de que era um ser divino e eterno.